Alguns alunos lá do curso de História da Federal do Rio Grande do Sul me pediram para dar uma sugestão de filme a partir do qual eles pudessem refletir sobre o tempo histórico, sobre os problemas que eu e Matheus Pereira abordamos no livro do Atualismo. Eu vou aproveitar esse gancho para falar de uma leitura mais recente que me pareceu muito estimulante e que talvez entre aí no material que a gente está produzindo para o Atualismo 2.0, que é um ensaio curto do filósofo coreano radicado na Alemanha, Byung-Chul Han. O ensaio original é de 2011, mas a tradução para o inglês que eu li saiu agora em 2017. Chama-se Shanzai, Desconstrução em Chinês. O Byung-Chul Han propõe traduzir esse neologismo, ele chama a palavra Shanzai como um neologismo em chinês para descrever essa multiplicação de produtos que de algum modo falsificam ou imitam produtos ocidentais ou mesmo orientais famosos, né? Esses produtos que imitam a Apple, imitam uma máquina de fotografar japonesa, imitam uma bolsa Louis Vuitton. Então, para caracterizar esses produtos, ele diz que em chinês surge a palavra Shanzai, que na edição inglesa é proposto a tradução para fake. Fake é uma palavra que tem se tornado cada vez mais presente na nossa vida, né? Desde de 2015. O uso da palavra acelerou muito. Em 2016, na eleição norte-americana, tanto os democratas quanto os republicanos usaram e abusaram da palavra fake. Em 2017, ela é eleita a palavra do ano, mas nada disso estava ainda em questão quando Byung-Chul Han propõe traduzir Shanzai por fake. Obviamente, hoje vai ser impossível separar esses dois fenômenos. Mas o que o Byung-Chul Han está querendo pensar nesse ensaio? Ele está pensando a diferença entre o Ocidente e o Oriente quando se propõe a refletir sobre o ser, sobre a ontologia, né? E para ele, uma diferença fundamental é a relação que o Oriente tem com aquilo que no Ocidente nós chamamos de original. Então, enquanto na cultura ocidental o original precisa ser preservado, o original ele tem a sua identidade o tempo todo reforçado, a sua presença reforçada, enquanto uma identidade íntegra, uma identidade que precisa ser preservada, uma identidade que não pode ser falsificada ou imitada. No Oriente, uma concepção de ser distinta, mais centrada na noção de transitoriedade, de processualidade, de não permanência, não comportaria uma experiência idêntica à experiência ocidental do original e do culto ao original. Então, a ideia básica é essa, que ele vai desdobrando ao longo do ensaio. E aí, para facilitar um pouquinho aquilo que nos interessa, eu sistematizei algumas ideias do Byung-Chul Han numa tipologia. Então, para ele, o fake, o conceito de Shanzai, ele tem um alto grau de flexibilidade. Assim como outras características da cultura oriental, ele estaria muito mais preocupado com a noção de adaptação à situação, entendendo sempre a situação como transiente, como transitória, do que na produção e reprodução de contextos imóveis. Para ele, então, essa preocupação com a transitoriedade libera uma grande capacidade de ação no cenário chinês, no cenário oriental. Permite uma rápida adaptação à situação, permite que se explore de maneira mais livre o potencial de cada situação para multiplicação de objetos. Nessa ontologia, então, segundo Byung-Chul Han, o novo surge como resultado de variações e combinações surpreendentes e inesperadas, sem que seja necessariamente visado teleologicamente. Como a ideia é dar conta das demandas situacionais, a partir de uma prática de uma multiplicação incessante de cópias, à medida que essas cópias são produzidas, mutações e variações acabam produzindo o novo. Daí, nesse contexto, digamos, nessa ontologia, há um fraco sentido de autoria se comparado com a noção ocidental, e a ênfase se dá na repetição diferenciadora,
Não, e aí entra já a nossa hipótese do atualismo, não da atualização do mesmo, não da atualização de uma identidade que permaneceria sempre igual a si mesma ao longo do processo de atualização. Então já, vou falar da tipologia, seria a ontologia ocidental, ela seria marcada por uma baixa flexibilidade, por um culto ao autor e à ideia do original. Ela alimenta a ideia de ação como uma atualização de um original que se mantém o mesmo, como eu já disse. Ela, para que essa originalidade seja mantida, ela precisa de um grande controle na produção do contexto. Então, a ideia de adaptação à situação é substituída pelo controle da situação, pela produção da situação contextualizada. O grande exemplo que o Byung-Chul Han dá no ensaio dele é toda a cultura da Apple, por exemplo, que os objetos produzidos pela Apple têm uma grande carga de originalidade, de importância do Steve Jobs e dos engenheiros como autores daqueles objetos, uma preocupação com o culto da sua originalidade, da sua autenticidade, da sua permanência. E aí, o que nos interessa aqui, mas ainda de maneira muito preliminar, a gente está muito sobre o efeito inicial da leitura, essa cultura do original se transforma no atualismo quando a decisão, digamos, a decisão autoral, a decisão do gênio é transferida para o próprio sistema. Então a atualização do original passa a ser uma garantia entregue pelo sistema. No caso, se a gente fosse manter o exemplo da Apple, a Apple começa como produtora de grandes objetos de computadores que se destacavam pelo seu desempenho e caminhou na reprodução de todo um ambiente proprietário que garante ao usuário, digamos, uma maior segurança em relação à autenticidade do ambiente dentro do qual ele navega, mas ao mesmo tempo transfere para a empresa e para os sistemas que ela constrói, sistemas muito menos flexíveis do que, por exemplo, o sistema Android, a capacidade de decidir e continuamente atualizar em nome da manutenção desse conceito, em nome da manutenção dessa ideia. Então, de algum modo, o atualismo, da forma como nós definimos no livro, ele se alimenta bastante dessa ontologia ocidental centrada na noção de presença substantiva e de manutenção da identidade. No lugar de atualização, o modelo do Shanzai proporia a ideia de repetição. Bom, já tentando caminhar para o fim, para o vídeo não ficar muito longo, no final do ensaio, o Byung-Chul Han procura explorar muito rapidamente algum potencial ético-político dessa concepção de Shanzai na China. Então ele diz que no conceito de fake, a ênfase está na ruptura enfática com o passado, não está nessa ruptura enfática com o passado, como na ideia ocidental de história, mas na modificação, variação, combinação e transformação continuada que o conceito de transiência, de transitoriedade traz. Então, você tem uma variação contínua que produz uma diferença transformadora e descentrada. Já no modelo ocidental, e aí já é uma contribuição nossa ao debate, a atualização contínua preserva a identidade e a autenticidade de um sujeito centrado, nesse caso aqui, incorporado no próprio sistema. Ao final, o Byung-Chul Han especula sobre a possibilidade do que ele chama de uma democracia Shanzai, que explorasse, aí no caso chinês, o potencial anti-autoritário e as energias subversivas do fake. Como o fake se recusa a esse centramento, ele permitiria, digamos, um efeito antissistêmico e anti-autoritário. Antes de chegar a essa conclusão, ele celebra um pouco a forma como a China se apropriou do marxismo, muito pouco preocupada com a originalidade das ideias do Marx, mas com a possibilidade de adaptação daquelas ideias a uma realidade muito diferente, a uma situação muito diferente, que era a situação chinesa.